Olá, estou de volta com mais vídeo para o canal e no vídeo de hoje vamos falar sobre o recém-publicado edital do Tribunal de Contas do Distrito Federal, TCDF, sobre a estrutura remuneratória de todos os cargos, auditor e procurador, sobre as disciplinas e como você pode, nesse pós-edital, definir uma ordem de prioridade das 14, 15, 19 disciplinas de cada um dos cargos. Portanto, fica comigo até o final deste vídeo para você saber como se preparar nos 104 dias, ou seja, nas 14 semanas que teremos depois do edital neste concurso. Eu sou Olivia Seco, sou auditora federal de Finanças e Controle da CGU, professora e mentora para concursos públicos. Aproveita, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os conteúdos que virão e me acompanhe até o final deste vídeo para que você saia daqui sabendo tudo o que precisa saber para você iniciar a sua preparação nesse pós-edital para o TCDF. Bom, informações gerais do concurso. A banca que realizará esse concurso novamente é a Banca Sebrasp, na modalidade certo e errado, assim como foi o concurso de 2023 e o concurso de 2021. Formação de nível superior em qualquer área de formação para um cargo específico, como veremos, e formações específicas para os demais cargos. Remunerações iniciais de R$ 21.183 para os cargos de auditor e de R$ 37.731 para o cargo de procurador. São 8 vagas neste concurso, com editais diferentes. Então, temos um edital com 7 vagas para os cargos de auditor e um outro edital para o cargo de procurador com 1 vaga. Arquivologia, 2 vagas, psicologia, 2 vagas, tecnologia da informação, 2 vagas, mais 1 vaga para pessoa negra, mais o cargo de procurador no segundo edital com 1 vaga, tá? Inscrições para o auditor de 13 de setembro a 2 de outubro e procurador 20 de setembro a 21 de outubro. Provas do auditor acontecendo dia 17 de novembro, portanto 104 dias, cerca de 14 semanas a contar da agora até a data da prova. Objetivas na parte da manhã, discursiva na parte da tarde, no mesmo dia 17 de novembro. E a prova objetiva do cargo de procurador acontecendo dia 15 de dezembro, no período da tarde, tá? E essa prova discursiva acontecendo só em 2025, como veremos. Lívia, com relação à estrutura remuneratória do cargo de auditor, qual que é a situação? A gente tem ali na classe A, padrão 1, o vencimento mais a gratificação, que totaliza inicialmente o valor de R$ 21.183. Um dado importante que vocês precisam saber, para que o auditor ele consiga passar de uma classe para outra, isso acontece, essa progressão do servidor acontece a cada 12 meses, alternadamente, por tempo de serviço e por mérito, conforme determina ali a Lei 4.356 de 2019, que institui o plano de carreira do TCDF. Então, o auditor entra inicialmente recebendo esse valor de R$ 21.183 e a cada ano ele tem a possibilidade de progredir, seja por meio do tempo de serviço, por meio do mérito, para as classes seguintes, com final de carreira de R$ 39.045, quase beirando o teto remuneratório, como veremos a seguir, tá? Então, o final de carreira atual do auditor do Tribunal de Contas do DF, ele beira ali o valor do teto remuneratório, que é como veremos no slide a seguir, quando a gente fala da estrutura e compara a remuneração do procurador com o conselheiro substituto, com o auditor ministro do órgão, tá? Com o auditor conselheiro substituto do órgão. Então, temos aqui a estrutura remuneratória dos membros do Tribunal de Contas do Tribunal de Contas do DF, o procurador com remuneração inicial de R$ 37.731, que é a mesma remuneração para o cargo de auditor conselheiro substituto, de R$ 37.731, e o conselheiro de R$ 39.717. Aqui a gente tem a quantidade de cargos para cada um dos membros, então 3 para procurador, 1 de auditor e 7 conselheiro. Essa é a estrutura do Ministério Público de Contas, do Ministério de Contas junto ao TCDF. Tá? E ali a gente tem o valor do teto remuneratório, não é o número de vagas, tá? O número de vagas para este concurso, para o cargo de procurador, é de 1 vaga. Aí é a quantidade de membros do Ministério Público junto ao TCDF.
tá? Que fique claro. O teto remuneratório aplicável aos membros do Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas é de 44 mil. Então, essa é a remuneração inicial do procurador de 37.731, obviamente mais benefícios, e ali chegando muito próximo do teto remuneratório, que é de 44 mil reais. Então, novamente, o final de carreira atual do auditor, ele é muito próximo do valor do teto que é praticado, portanto, qualquer valor acima disso, a gente tem aquela situação de abatimento para que fique na margem do teto. Tá? Como, por exemplo, pode acontecer um auditor final de carreira que assuma algum cargo de direção, mais somado ao auxílio benefícios de saúde e alimentação, ele pode sim chegar naquele valor de 44 mil e a gente teria, então, o abate-teto, tá? Que hoje é de 44 mil reais. Cargos e requisitos deste concurso. Como eu falei, foram 2 editais, um para os cargos de auditor em arquivologia, psicologia, microinformática e infraestrutura em TI, e um segundo edital para o cargo de procurador. E daí a gente tem ali as formações exigidas para cada um desses cargos. No caso de arquivologia, o diploma exigido é o curso superior em arquivologia, psicologia, curso superior em psicologia, e o candidato deve possuir registro profissional no respectivo conselho de classe. E aí vem, então, aquele cargo que o edital traz com a possibilidade de qualquer área de formação, que é o cargo de microinformática e infraestrutura de TI. Então, ainda que você tenha formação em música, em dança, em odontologia, você pode concorrer a este cargo. Obviamente que você terá ali nos conhecimentos especializados que estudar e obviamente, dominar todo o conteúdo específico desta área, lembrando que, como veremos aqui, as discursivas também sairão dos conhecimentos especializados, mas em tese não há nenhuma barreira com relação à área de formação para que você, candidato, possa concorrer nessa área, tá? Então, se você fez o concurso anterior do Tribunal de Contas, do TCDF ou do Tribunal de Contas da União em 2022, que você estudou pesadamente as matérias de análise de dados, você poderia sim, pensar em concorrer novamente a este cargo, a este concurso do TCDF nesta área, porque não inviabiliza, tá? Qualquer área de formação, uma vez que as outras exigem informações específicas. O outro edital, que é o edital de procurador, ele traz a formação, o requisito do bacharelado em Direito e, mais ainda, mínimo de 3 anos de atividade jurídica após a formação. Então, após o bacharelado, o candidato teria que ter ali a prática de 3 anos de atividade jurídica. Tá? Então, procurador, se você é formado no direito e você se encaixa nessa condição de ter realmente praticado mais de 3 anos, no mínimo 3 anos de atividade jurídica após a sua formação, após o bacharelado, você pode sim concorrer ao cargo de procurador e trabalhar aí, estudar nos próximos meses de forma bastante empenhada para que você tenha essa remuneração inicial de 37.700, tá? Linha do tempo deste concurso. Temos ali o período de solicitação de isenção da taxa de inscrição, que ainda não está aberto esse período. Para o cargo de auditor de 22 a 28 de agosto, para o cargo de procurador de 26 de agosto a 2 de setembro. Inscrições do auditor iniciando dia 13 de setembro até 2 de outubro, portanto, fiquem atentos. As inscrições do auditor é no valor de R$ 161,17 e o do procurador inicia dia 20 de setembro, vai até dia 21 de outubro e a taxa de inscrição é de R$ 382,73. É uma taxa de inscrição pesada, mas se você é candidato aí, se você tem o bacharel em Direito, você realmente tem a possibilidade, de concorrer para este cargo de procurador, que tem essa remuneração de R$ 37 mil. Eu acredito que vale bem a pena, se você está disposto realmente a fazer excelente preparação nas próximas 14 semanas, tá? Último dia para pagamento da taxa de inscrição, auditor 4 de outubro, procurador 23 de outubro. Aplicação das provas, como eu mencionei anteriormente, auditor 17 de novembro, no período da manhã e tarde. Então, no período da manhã acontecendo a prova objetiva, no período da tarde a prova discursiva. E o cargo de procurador são várias etapas. A prova que acontece dia 15 de dezembro é apenas a prova relativa aos itens objetivos. E em 23 e 30 de março de 2025 acontecem as provas discursivas.
lá em agosto, 8 de agosto de 2025, ocorre a prova oral deste cargo. Então, é um concurso que se estende por diversas etapas, que vai até ali o final do ano de 2025. A divulgação do resultado final das provas objetivas ocorre em 8 de janeiro de 2025 para o cargo de auditor, para os cargos de auditor, e 31 de janeiro para o cargo de procurador. E a divulgação do resultado final, auditor, 1º de abril de 2025, e não será mentira, você estará lá, seu nome estará lá, com fé em Deus, e o procurador, 16 de outubro de 2025. Então, essa é a linha do tempo do concurso, tá? Com relação à estrutura da prova, aqui eu trago a estrutura da prova dos 3 cargos de auditor, arquivologia, psicologia e microinformática e tecnologia da informação, e também a estrutura da prova do procurador, tá? Esse número de questões, Lívia, por disciplina, o edital trouxe isso? Não trouxe. Mas o que eu fiz para vocês? Eu analisei a prova, a recém-prova aplicada de dezembro de 2023 para os cargos e identifiquei ali o número de matérias por disciplina. Imagino que algo muito semelhante deverá ocorrer neste novo concurso. Então, o que temos ali? O número de conhecimentos básicos, lembrando que no último edital também não trouxe, tá? O edital não trouxe essa distribuição de questões por disciplina, apenas o número total de itens por prova. Então, na prova de conhecimentos básicos, 35 itens, na prova de conhecimentos específicos, 60 itens, e na prova de conhecimento especializado, 65 itens. Essa foi a informação que o último edital de 2023 trouxe e que este edital de 2024 também trouxe. Como eu cheguei nesses números de questões de itens a partir da prova que foi aplicada em dezembro de 2023, tá? Então, ali, conhecimentos básicos, língua portuguesa, foram 10 itens, lei orgânica do TCDF, 5 itens, o regime jurídico de servidores públicos do DF, Lei Complementar 840 de 2011, e já mencionando aqui para vocês, tá? Que esses conhecimentos básicos, eles vão se repetir para todos os cargos, arquivologia, psicologia e também o microinformática e TI, tá? Conhecimentos acerca do DF, política para as mulheres, que no último concurso veio separado, então foram 4 questões de conhecimentos acerca do DF, mais 2 questões de políticas para as mulheres. Aí, como está junto, acabei juntando aí essas 6 questões. Legislação, Lei Maria da Penha, não estava prevista no último edital de forma assim separada. Neste edital veio para todos os cargos, tá? Então, não só o Plano Distrital de Políticas para as Mulheres vem novamente sendo cobrado em todos os cargos, inclusive para o procurador, como explicitamente a Lei Maria da Penha para todos os cargos auditor e procurador, tá? Então, aí fazendo agora aquela distribuição para chegar no número de 35 questões, com a inclusão dessa matéria nova, temos ali 2 questões, ali eu coloquei para vocês, a ideia de 2 itens para essa legislação, 3 itens para estatística, 3 itens para raciocínio lógico, totalizando então os 35 itens dos conhecimentos básicos. Importante mencionar que o edital traz uma conta de mínimo que o candidato deverá obter, sem considerar que haja nenhuma anulação de item na sua prova, você teria que fazer ali na prova dos conhecimentos básicos mínimo de 7 itens, tá? Líquidos, né? Descontado os seus erros dos acertos. Nos conhecimentos específicos, as matérias de administração pública, auditoria governamental, direito administrativo, constitucional, noções de análise de dados e lei orgânica do TCDF. Então, novamente, fazendo aquela comparação com a prova que foi aplicada em dezembro de 2023, temos aí, e com a inclusão de novas matérias, teríamos aí algo parecido com essa distribuição. Então, é de se esperar que tenhamos essa distribuição de itens na sua prova. Então, ali fiz a perspectiva, a ideia ali de 10 itens para a administração pública, 14 itens para a auditoria governamental, 10 itens para direito administrativo, 8 itens para constitucional, 8 itens para análise de dados e 10 itens para a lei orgânica do TCDF, que foi uma matéria que veio com bastante itens na prova, na última prova de 2023, tá? Por que direito administrativo mais itens do que o direito constitucional? E muito possivelmente
inicialmente, talvez até mais do que 10 itens, porque é uma matéria que está bem extensa, tá? Importante a gente ainda dizer que a matéria de auditoria governamental, ela veio para os cargos de arquivologia e de psicologia, mas não veio para o cargo de microinformática e TI. Tá? E ali nos conhecimentos especializados, teríamos para o cargo de arquivologia 65 itens para tópicos, para conteúdos dentro da matéria de arquivologia, tá? Lembrando a vocês que as questões discursivas, como veremos mais adiante, sairão dos conhecimentos especializados de cada cargo. Então, para o cargo de arquivologia, as discursivas, tanto a peça técnica quanto as questões discursivas, sairão do conteúdo dos conhecimentos especializados, portanto, neste caso, de arquivologia, tá? Mínimo no total das 3 provas, 48 de 160. São 160 itens, o candidato deverá fazer pelo menos 48 itens líquidos, tá? Para não ser reprovado. São 4 horas de prova no turno da manhã e 4 horas de prova no turno da tarde. Lembrando que no turno da manhã são as provas objetivas, os itens objetivos, e no turno da tarde as 2 questões discursivas e a peça técnica de cada cargo, tá? No caso de arquivologia, Lívia, são quantas disciplinas totais? 14 disciplinas, se a gente considera ali a legislação, a Lei Maria da Penha, como uma disciplina. Se não, seriam 13 disciplinas, mais a Lei Maria da Penha. E, Lívia, qual que seria a melhor forma de estruturar a minha preparação nesses 104 dias, né? Nesses cerca de 4 meses de pós-edital, nessas 14 semanas de pós-edital para este concurso? O ideal é que você trabalhe inicialmente, ou ainda que em forma de revisão e de resolução de exercícios, principalmente levando em conta as jurisprudências das matérias em que é cabível a jurisprudência, como é o caso do direito administrativo, do direito constitucional e mesmo as jurisprudências relativas ao próprio Tribunal de Contas do DF, tá? Então, é importante que você se cerque destes conhecimentos e também dos conhecimentos, obviamente, da arquivologia, no caso dos conhecimentos especializados, que é de onde sairão as suas discursivas. Então, pesa a mão nessas matérias, que muito possivelmente terá o maior número de itens, como é o caso de língua portuguesa, e pensa em distribuir aí ao longo das próximas semanas, são 14 semanas de agora até a data da sua prova, pense em distribuir essas matérias, de modo que aquelas matérias um pouco mais, que vão exigir de você um pouco mais de memória, como é o caso do regime jurídico dos servidores, o plano distrital de políticas para as mulheres, conhecimentos acerca do DF, até mesmo a Lei Maria da Penha, talvez sejam disciplinas, conteúdos que seja interessante para você deixar um pouco mais para frente da sua preparação, um pouco mais ali rente à data da sua prova, para que você aproveite daquela leitura, aquela memorização de véspera para sair muito bem nas questões. Enquanto isso, você vai trabalhando aquelas matérias que exigem de você um pouco mais de entendimento, um pouco mais de compreensão e bagagem, tá? Como aquelas matérias da administração pública, auditoria governamental, direito administrativo, constitucional, análise de dados e principalmente, obviamente, as matérias dos conhecimentos especializados. Então, começaria por essas matérias um pouco mais densas, aquelas matérias que vão te pontuar mais, tá? E aí, na sequência, por fim, você deixaria aquelas matérias que exigem um pouco mais de memória, como foram aquelas normas que eu citei para vocês, tá? Então, essa é a estrutura da prova do cargo de arquivologia, que exige a formação específica em arquivologia. Com relação à psicologia, Lívia, os conhecimentos básicos têm a mesma definição ali, são as mesmas matérias, os mesmos conteúdos, portanto, o número de itens ali para cada uma das matérias a gente pode considerar que se repetirá, tá? A língua portuguesa sendo a matéria que se sobressai em termos de itens na prova, e na sequência as matérias ali da lei orgânica do DF, o regime jurídico dos servidores, conhecimentos acerca do DF, políticas para as mulheres, a Lei Maria da Penha e a estatística e o raciocínio lógico, talvez com um número menor de questões, tá? Nos conhecimentos específicos, temos algo muito semelhante ao que tivemos no cargo de arquivologia,
com exceção vamos ver aqui de novo, com exceção da análise de dados. No cargo de psicologia não tem o conteúdo de análise de dados, tá? Ao invés disso, temos a matéria ética no serviço público. E aí, novamente, a quantidade de itens foi colocado. Eu trouxe para vocês essa quantidade de itens a partir do que eu verifiquei do que ocorreu na recém-prova aplicada em dezembro de 2023 para o TCDF. Tá? Então, administração pública, auditoria governamental, novamente auditoria governamental, que foi uma matéria que na prova de dezembro de 23 veio com um número grande de itens na prova, obviamente é a matéria que define, né, a atividade finalística do órgão, portanto, uma matéria importante. Direito administrativo, direito constitucional, a lei orgânica do TCDF, que também apresentou um número de itens grande, significativo na prova de 2023, e, no caso, aí de psicologia, veio a matéria de ética no serviço público, tá? Conhecimentos especializados, psicologia clínica, orientação, acompanhamento e readaptações profissionais. Vejam que o número de itens de psicologia clínica eu coloquei muito maior do que de orientação, acompanhamento e readaptações profissionais. Não temos referência, obviamente esse cargo não esteve contemplado no último edital, na prova de 2023, mas a partir de onde que eu trouxe essa distribuição? Novamente, é uma perspectiva, é uma expectativa de itens na sua prova, uma vez que o edital não trouxe essa distribuição, por conta da extensão da matéria, tá? Então, no caso de psicologia clínica, é uma matéria com conteúdo muito mais extenso do que o conteúdo de orientação, acompanhamento e readaptações profissionais, por isso tende a apresentar um maior número de itens na sua prova. No caso do cargo de auditor em especialidade psicologia, são 15 disciplinas, se a gente considera a Lei Maria da Penha como uma disciplina. Se não, 14 disciplinas, mais a Lei Maria da Penha. E, novamente, vocês terão 14 disciplinas para estudar no prazo de 14 semanas. E, novamente, Lívia, quais matérias seria interessante eu começar a estudar primeiro? Aquelas matérias dos conhecimentos especializados e a dos básicos e dos específicos que possivelmente te darão a maior pontuação na prova. Então, já vemos ali que nos conhecimentos básicos temos a língua portuguesa como sendo a matéria mais relevante e você deverá fazer esse mínimo líquido de 7 itens na sua prova para estar classificado. Tá? Nos conhecimentos específicos, mínimo de 18 itens líquidos, e aí temos aquelas matérias ali. Gente, o que é interessante vocês considerarem, tá? No momento de definição dessas matérias, de onde que vocês vão dar mais ou menos atenção. Vocês têm que olhar para essas matérias e identificar quais dessas matérias eu teria mais chance, né, de estudar e de efetivamente acertar as questões de prova. Então, vamos supor que você tem uma dificuldade muito grande em auditoria governamental. É uma matéria que tende a ter um maior número de itens, é verdade, tá? Mas pode ser que você tenha muita dificuldade em entender o conteúdo de auditoria governamental e efetivamente acertar. Então, talvez o custo-benefício de estudo dessa matéria seja muito grande para você, tá? Lembrando que isso aqui é só um exemplo. Então, talvez o custo-benefício de estudo dessa matéria seja muito grande para você. E a chance de você acertar as questões deste assunto seja muito baixo. Então, qual que seria, né, a estratégia para você adotar nessa situação? Estudar primeiro ou dominar primeiro aquelas matérias que você tem condição de efetivamente, num estudo um pouco mais rápido, um pouco mais acelerado, acertar um maior número de itens em prova. Tá? Obviamente que a gente já sabe naturalmente das nossas preferências, como por exemplo, né, você pode preferir o direito administrativo ao direito constitucional, ou você pode preferir a administração pública à auditoria governamental. Então, se você já parte, né, desse interesse prévio e dessa facilidade prévia, o interessante é que você avançasse rapidamente nessas matérias, que você tenha um pouco mais de familiaridade, de interesse, para que você domine logo isso, avance logo, para que você então depois comece a trabalhar aquelas matérias que te dariam um custo-benefício pior,
tá? No sentido de que você exigiria muito esforço para você tentar obter algum ponto na sua prova. Obviamente que o ideal é que você domine perfeitamente todos os conteúdos, mas uma vez havendo necessidade de escolha, de adoção de estratégia nesse período de 14 semanas até a sua prova, são mecanismos que você pode adotar na sua preparação para que você possa, na hora da prova, obter o mínimo necessário ou mais do mínimo necessário a partir daquelas matérias que é a sua força, entende? Que é a sua fortaleza, lembrando aqui da matriz SWOT, né? Então, assim, você identificar aquelas matérias onde você tem mais força, onde você tem mais possibilidade de acerto, para que você avance logo nelas e então comece a trabalhar aquelas matérias que talvez te renderiam um custo maior. E aí nessas você poderia inclusive adotar o critério de incidência dos assuntos. Então, para cada uma daquelas matérias, você identificar, abrir obviamente tópico a tópico do edital, para identificar aqueles assuntos que têm maior incidência na prova, que tem maior chance de aparecer na sua prova. Obviamente, tudo isso que eu estou falando para vocês é adotando uma estratégia de pós-edital de 4 meses em que você ainda não domina todos esses conteúdos. Se você já domina todos esses conteúdos, você está, obviamente, no melhor dos mundos. Mas, caso contrário, seria interessante que você adotasse esses mecanismos para que você consiga extrair o máximo de pontos possível na sua prova, certo? Novamente, conhecimentos especializados, é muito importante que você faça um estudo atento de cada um dos tópicos e já, obviamente, treinando as questões discursivas e a peça técnica dos tópicos dos conhecimentos especializados. No caso de psicologia, psicologia clínica, orientação, acompanhamento e readaptações profissionais, para que você tenha a prática já construa, já desenvolva essa prática ao longo dessas 14 semanas na sua escrita, tá? Para que você saiba colocar no papel de forma ágil, de forma clara e de forma pontual todos os conteúdos de cada um dos tópicos das matérias de conhecimentos especializados. Tentem fazer isso para cada um dos tópicos dos conhecimentos especializados, para que evitem surpresas negativas na hora da prova, de você deixou de lado um tópico e justamente ele cair na sua prova, tá? Então, a preparação para esse concurso, principalmente para o cargo de auditor, deve sim levar em consideração a preparação para a prova objetiva, para a resolução de itens objetivos e daí com muita resolução de provas anteriores, de questões anteriores do SEBRASP, na modalidade certo e errado, mas também já trabalhando as questões discursivas no tocante às matérias de conhecimentos especializados, tá? Microinformática e infraestrutura de TI. Temos ali os conhecimentos básicos que se repetem para todos os cargos, novamente, língua portuguesa, a lei orgânica do DF, o regime jurídico dos servidores, que é a Lei Complementar 840 de 2011, conhecimentos do DF, políticas para as mulheres, Lei Maria da Penha, estatística e raciocínio lógico. Então, novamente, é uma ideia, é uma estratégia deixar para um pouco depois aqueles conteúdos que vão exigir de você um pouco mais de memória, como é o caso, por exemplo, dos conhecimentos do DF, o Plano Distrital de Políticas para as Mulheres e as leis, tá? A Lei Complementar 840 de 2011 e a Lei Maria da Penha. E aí vocês trabalharem neste momento aquelas matérias que vão pontuar mais para vocês e que te darão e de onde sairão as questões discursivas. No caso dos conhecimentos especializados desta área, ele é um pouco mais extenso, tá? Mas, novamente, quem está estudando para essa área, pode ser que você seja uma pessoa da área específica, como pode ser uma pessoa que acabou de fazer o concurso do TCDF e vai encarar esse conteúdo, como pode ser uma pessoa que veio de uma preparação do Tribunal de Contas da União, tem outra área de formação e vai encarar este conteúdo, mas pode ser também um candidato que é especificamente da área de TI e que fez recentemente, agora, a prova recém-realizada do Banco Central para a área de TI, ou mesmo o IPEA, STN, APO, enfim, que está se preparando para o concurso nacional unificado, para o bloco 2, né, de tecnologia da informação. Então, é uma pessoa que já vem estudando, que já pode vir estudando essas matérias dos conhecimentos especializados e, obviamente, tá, isso te favorece em muito,
tá? Então, se você já vem aí de uma preparação ao longo de 2024 e vem fazendo diversas provas da área de TI, este concurso se apresenta para você como uma grande oportunidade. Obviamente que estamos, esvaindo, acabaram-se praticamente os concursos que você poderia concorrer no ano de 2024, porque já passou IPEA, já passou APO, STN, passou agora a prova do Banco Central, então agora te restaria apenas o CNU, vamos dizer assim, desses concursos grandes de 2024. Portanto, esse concurso do TCDF para este cargo específico se mostra como uma grande oportunidade, porque muito dos conhecimentos ali, das matérias, dos conhecimentos especializados, você estudou para todas essas provas passadas, tá? Então, é realmente reforçar aquelas matérias dos conhecimentos específicos e aí, nos conhecimentos básicos, reforçar novamente, você muito possivelmente estudou língua portuguesa, estatística e raciocínio lógico. Então, agora é manter essas matérias no modo de revisão e de exercícios, trabalhar aquelas matérias, as legislações, ou deixar elas um pouco para depois, como eu falei, que são aqueles conteúdos que vão exigir de você um pouco mais de memória, e aí trabalhar a fundo nas matérias dos conhecimentos específicos, como administrativo, constitucional, tá? Ética no serviço público. Agora, mostrar aqui para vocês o cargo, a estrutura da prova do cargo de procurador. É um cargo que tem como requisito, novamente, repassar aqui para vocês, o bacharelado em Direito e a prática jurídica de, no mínimo, 3 anos pós-formação, tá? Então, você concluiu sua graduação e, a partir dali, você exerceu a sua atividade jurídica por, no mínimo, 3 anos. Portanto, você é candidato pode ser candidato, sim, ao cargo de procurador, novamente lembrando, um cargo com excelente remuneração, é uma vaga apenas de R$ 37.700, tá? Quais são as matérias, Lívia? Matérias específicas aí do direito, tá? Com exceção do controle externo e a legislação institucional, novamente, esse edital não trouxe essa distribuição de itens por disciplina. Essa foi uma expectativa, uma sugestão de distribuição que eu coloquei para vocês, considerando a atribuição do cargo, tá? Então, essa prova objetiva conterá 200 itens e dali eu coloquei para vocês uma possibilidade de distribuição de itens por matéria. Então, temos o controle externo e a legislação institucional, que eu imagino que é o conteúdo que vai aparecer com maior número de itens na sua prova. Ali eu coloquei 30, mas é possível, inclusive, que venham até mais, tá? O direito administrativo, o constitucional, direito civil, direito processual de contas, direito processual civil, direito penal, direito do trabalho, direito ambiental, empresarial, o direito financeiro e econômico, direito previdenciário, tributário, conhecimento sobre o DF e legislação, novamente, a Lei Maria da Penha, em todos os cargos deste concurso, tá? É uma lei importante. Novamente, no caso do procurador, veremos aqui quais são os conteúdos que serão objeto das discursivas, tá? Neste caso, serão eliminados do concurso os candidatos cuja nota final da prova objetiva for inferior a 30, tá? A prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório valerá 100 pontos. Então, são 200 itens que valerá, no total, 100 pontos. É como se cada item valesse a metade. São 5 horas de prova objetiva. Essa prova objetiva acontecerá dia 15 de dezembro e a prova discursiva só em março de 2025. Tá? São 15 disciplinas ao todo. Então, vejo ali aquelas disciplinas que eu pontuei, a meu ver, como sendo aquelas que teriam maior número de itens na prova, que são aquelas matérias mais ligadas ao cargo e à atribuição à atividade finalística do órgão, como, por exemplo, o controle externo e a legislação institucional, o direito administrativo, o constitucional, o direito processual de contas, o direito penal, por conta, obviamente, do direito sancionador, vamos dizer assim, e o direito financeiro e econômico e conhecimentos sobre o DF, tá? Então, essas matérias são as matérias que eu imagino que terá a maior distribuição, a maior quantidade de itens na sua prova, tá?
discursiva do auditor. A prova discursiva do auditor valerá 60 pontos e ela vai estar dividida em 2 questões e uma redação de peça de natureza técnica. No caso das duas questões, de até 20 linhas, cada um valendo 10 pontos, então um total de 20 pontos para as questões a respeito de temas relacionados aos conhecimentos especializados de cada especialidade. Então, no caso de arquivologia, conteúdos de arquivologia. No caso de psicologia, conteúdos de acompanhamento e de psicologia clínica. E no caso de TI, todos aqueles conteúdos ali, o DevOps, a segurança da informação, a gestão da informação, todos aqueles conteúdos ali dos conhecimentos especializados serão foco dessas 2 questões cursivas. Portanto, novamente, vocês que vão estudar agora a parte dos conhecimentos especializados, tratem de treinar, de praticar as discursivas de vocês para cada um dos tópicos, dos conteúdos especializados, porque qualquer um deles pode ser objeto tanto das 2 questões quanto da segunda parte ali, que é essa redação de peça de natureza técnica, tá? Vai ser uma peça de natureza técnica de informação para especialidades arquivologia e TI e um parecer para a especialidade de psicologia. É uma redação de até 50 linhas no valor de 40 pontos e, novamente, a respeito dos conhecimentos especializados de cada especialidade. Portanto, vejam a importância que tem os conhecimentos especializados para vocês, porque ali terão 65 itens na parte objetiva, mais 2 questões cursivas e mais a peça técnica. Portanto, neste momento, é muito importante que você já desenvolva, ainda que você já tenha estudado, já tenha domínio sobre essas matérias, que você revise, que você faça muitas questões recentes, principalmente do SEBRASP, e que você treine tópico a tópico ali desses conhecimentos especializados, as suas questões, a sua peça técnica, tá? Aqui deixo para vocês o manual de redação do TCDF, que está disponível neste link, tá? Muito importante que vocês conheçam deste manual para que vocês já saibam a prática e como que seria ali a estrutura de uma peça técnica de natureza informacional e de um parecer, tá? Para que vocês façam de forma acertada já o treinamento de vocês. Tá? Com relação à correção das discursivas, temos ali ampla concorrência para o cargo de arquivologia, serão 13 para ampla concorrência, 5 PCD, 5 negros, 3 hipossuficientes. Psicologia, 13 correções para ampla concorrência, 5 PCD, 5 negros, 3 hipossuficientes. E microinformática e infraestrutura de TI, 18 correções na ampla concorrência, 7 PCD, 7 negros e 4 hipossuficientes, tá? O candidato deverá produzir, conforme o comando formulado pela banca examinadora, texto dissertativo, primando pela coerência e pela coesão. As provas cursivas de cada candidato serão submetidas a 2 avaliações com relação ao conteúdo e com relação ao domínio da modalidade escrita da língua portuguesa. Por isso, gente, treinem bastante, tá? Treinem os conteúdos, a cada tópico ali dos conhecimentos específicos, treinem, coloquem no papel, de forma manual, de forma manuscrita, de preferência na folha de resposta da banca e obviamente, fazendo as correções tanto de conteúdo, você faz primeiro e depois você corrige o conteúdo, é uma forma de você revisar também cada um dos tópicos e corrige, obviamente, a sua língua portuguesa. Lembrando que os erros ali e acertos da língua portuguesa. Lembrando que na mentoria, no D7 de 7, eu encaminho para vocês essas propostas de discursivas tópico a tópico do seu edital, da parte, obviamente, que será objeto da discursiva. O aluno faz essa discursiva, faz essa proposta, ele traz durante os nossos encontros essa proposta que ele escreveu e aí eu debato com ele aquele assunto e, obviamente, analisando ali o domínio na modalidade da língua escrita e também o domínio sobre o conteúdo, tá? Portanto, fica aí o convite para você conhecer e ingressar no D7 de 7 para você fazer, nessas próximas 14 semanas,
uma preparação eficiente, organizada, otimizada, adotando, obviamente, as estratégias necessárias para que você consiga obter aqueles pontos necessários para você classificar e para você obter os pontos necessários naquelas matérias que vão te pontuar mais, naquelas matérias que têm maior chance de itens e naqueles tópicos que têm maior incidência na sua prova. E, novamente, nos conhecimentos especializados, treinando e trabalhando as discursivas de cada um dos tópicos, tá? Portanto, fica aí o convite, o link tá na descrição do vídeo e tá também no comentário fixado. No final, tem o QR Code que você consegue falar com a Luísa, ela vai te orientar como funciona a mentoria para que você consiga fazer essa excelente preparação no prazo nas próximas 14 semanas, tá? Aqui a gente tem a discursiva do procurador e as demais etapas, na verdade, do cargo de procurador, tá? A prova objetiva, como falamos, são 200 itens, ocorre dia 15 de dezembro. Lá no dia 23 e 30 de março, os candidatos classificados na prova objetiva farão as provas discursivas, primeira parte e segunda parte, tá? Então, 23 e 30 de março são 2 domingos separados. Na primeira parte, o conteúdo é de controle externo da administração pública e legislação institucional, direito constitucional, direito civil e o direito processual de contas. E engraçado, vocês viram aí que basicamente foram aquelas matérias que eu identifiquei como sendo as matérias que terão o maior número de itens na prova objetiva. Por quê? Porque elas estão realmente conectadas, atreladas à vivência, à prática do procurador no dia a dia do seu trabalho, tá? Na segunda parte, o direito administrativo, o direito econômico-financeiro, o direito previdenciário e o direito do trabalho. Então, na verdade, o direito previdenciário, o direito do trabalho e o direito civil aí como matérias importantes que não estavam marcadas lá, como sendo aquelas como possíveis disciplinas com maior número de itens, tá? Todas as demais, sim. Então, na primeira parte, 3 questões discursivas de no máximo 40 linhas e uma peça prática de no máximo 150 linhas. Então, vocês terão, obviamente, tá? Os candidatos aí que são bacharelados em Direito, que vai encarar essa prova do cargo de procurador, terão, obviamente, tempo hábil para se preparar para essa prova discursiva que só acontece em março de 2025. Tá? E ali na segunda parte, o direito administrativo, financeiro, econômico, previdenciário e do trabalho, mais 3 questões discursivas de 40 linhas e uma peça prática. Então, tem o mesmo formato, né? A primeira parte e a segunda parte tem o mesmo formato, que muda ali realmente é o conteúdo. No dia 27 de maio ao dia 10 de junho, os candidatos que passaram, então, pela etapa objetiva e discursiva, que estarão na terceira fase, farão a inscrição definitiva no cargo com exames de rigidez física e mental, sindicância de vida pregressa e investigação social, que consiste na terceira fase deste concurso. E em 3 de agosto, veja, é quase um ano, né? Teremos quase um ano de preparação para este cargo de procurador, mas novamente, estamos falando de uma remuneração de quase R$40 mil, que já encosta ali no teto de R$44 mil no teto remuneratório, tá? Excelente oportunidade, obviamente, uma vaga exigirá do candidato que desempenhar, que irá concorrer a este cargo, uma excelente preparação, tá? Então, 3 de agosto, prova oral, controle externo da administração pública e legislação institucional, direito constitucional e o direito que comeu ali, né? Novamente, deixo aqui disponibilizado para vocês o manual de redação do TCDF, segunda edição, que é muito importante que vocês conheçam e leiam este manual para já treinar de forma correta a peça técnica de natureza técnica de vocês, tá? Mapa da área de controle. Esse é um dos concursos que estavam previstos de acontecer, agora recentemente, obviamente, com cargos específicos, tá? Arquivologia, psicologia, ITI e também o cargo de procurador, mas, obviamente, deveremos ter em breve um novo concurso do TCDF para aquela área finalística geral, o órgão de controle externo, auditoria governamental. Tá? Mas na área de controle, especificamente, temos a expectativa de concurso do Tribunal de Contas da União, da Controladoria Geral da União e de diversos concursos, como vocês podem ver aí no mapa, de norte a sul do país, na área de controle, seja de tribunais de contas estaduais, municipais, controladorias gerais estaduais e municipais, obviamente, além dos concursos
concursos no âmbito da União, Tribunal de Contas da União e Controladoria Geral da União. Lembrando que é uma área bastante produtiva e que gera economia de escala no candidato que decide estudar para ela, uma vez que você faz basicamente uma única preparação e enfrenta e tem capacidade e condição de enfrentar diversas provas. Tá? Aqui deixo uma aluna aprovada aí para que vocês tenham e se inspirem nessa grande aluna aqui da mentoria que aprovou recentemente no concurso do IPEA, Tribunal de Contas do Estado de Goiás e na STN, todos agora em 2024, aluna do plano de 32 semanas semanais, que fez uma excelente preparação no curto espaço de tempo, aluna que iniciou a sua preparação em meados de 2023, que nunca tinha estudado para concurso e que alcançou em cerca de 12 meses todas essas aprovações e que vem novamente brigando aí agora para por novas e grandes conquistas, como é o caso do Tribunal de Contas da União, tá? Então, eu espero que vocês façam uma excelente preparação, que aproveitem essas análises e que, se farão esses cargos, que pensem realmente na estratégia de vocês nas próximas 14 semanas, para que vocês consigam aproveitar o máximo possível da sua capacidade, da sua familiaridade e interesse com as matérias, da sua vantagem competitiva, para que você consiga tirar o máximo proveito de tempo e de conteúdo e de forma eficiente no ganho e no acerto das questões nas próximas 14 semanas. Lembrando que é um concurso da Banca Sebrasp e que, portanto, você tem que trabalhar para maximizar os seus acertos e minimizar os seus erros na sua preparação. Portanto, é muito importante que vocês identifiquem os pontos de erros ao longo do estudo, ao longo das resoluções de questões. É muito importante que vocês treinem e pratiquem muitas questões da banca. O bom é que o Sebrasp realizou muitos concursos da área de controle nos últimos 10 anos e o que não vai faltar para vocês que são questões para você trabalhar. Obviamente que nas matérias específicas de psicologia e de arquivologia, vocês terão talvez um pouco mais de dificuldade em encontrar questões em grandes volumes e talvez seja o caso de você trabalhar também com questões de outras bancas. Mas a resolução de questões será fundamental para que você pratique muito a sua prova, para que você chegue na data da prova com bastante segurança e que, muito possivelmente, tendo já resolvido aquelas questões da sua prova anteriormente, tá? E, novamente, com relação às discursivas, é importante que vocês trabalhem tópico a tópico do edital, propostas de discursivas de forma manual, de forma escrita, para que você tenha bastante agilidade na sua prova na hora de fazer essas duas questões e também a peça técnica. Tá bom, gente? Eu espero que façam uma excelente preparação e desejando fazer uma preparação ainda mais eficiente, direcionada, focada, com todas as metas bem definidas, de tópico a tópico do edital, com links para cadernos de questões tópico a tópico do edital, indicação de leituras daqueles materiais que as bancas costumam utilizar para a elaboração das suas questões, você vem fazer parte da mentoria do D7 de 7, tá? Para você, então, ter um acompanhamento completo e acelerar a sua aprovação, você aponta o seu celular para o QR Code, fala com a Luísa, que ela vai explicar para você como que funciona e como você pode ingressar no D7 de 7, no plano de 8, 16 ou 32 semanas e assim ter um acompanhamento personalizado e completo para que você avance com eficiência e qualidade nos seus estudos, sabendo exatamente quando você vai terminar as suas metas de acordo com o edital, tendo em vista a sua carga horária diária disponível, que você pode alterar assim sempre que você puder, sempre que você quiser, para que você consiga aí chegar no máximo possível até a data da prova com o domínio completo do edital, do conteúdo do seu edital, tanto em termos de questões objetivas quanto em termos das suas discursivas, tá bem? Espero que façam uma excelente preparação para esse grande concurso que é o TCDF, seja para os cargos de arquivologia, psicologia, TI ou para o cargo de procurador. Tá bom? Não deixem de de serem constantes, manterem-se confiantes nessa preparação, porque isso fará toda a diferença no momento da sua prova para você desempenhar tudo aquilo que você estudou, que você se preparou
nas próximas 14 semanas, tá bom, gente? E, obviamente, desejando fazer uma preparação ainda mais eficiente, condicionada, direcionada, você vem fazer parte do D7 de 7. É sempre um prazer conduzir você até a sua aprovação e nomeação, tá bom? Fiquem com Deus, beijinhos, boa semana, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!